Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Kalel e esse é mais um dia do nosso cronograma de leitura bíblica de capa a capa. Hoje é o nosso 35º dia. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua perseverança, que o Senhor possa te acrescentar cada dia mais e mais do conhecimento da glória dele através desse nosso projeto. Hoje a gente vai fazer a leitura de Levítico 5 até Levítico 7, então bora comigo hoje então para a nossa leitura diária. Só fazendo uma recapitulação daquilo que a gente leu em Levítico do capítulo 1 até o capítulo 4, a gente estava falando a respeito de holocaustos, a respeito de sacrifícios, ofertas de manjares, todas as ofertas. A introdução do livro de Levítico é um livro de adoração. Então tudo aquilo que a gente vai estar lendo e ouvindo aqui é justamente para que a gente possa aprender como Deus deseja ser adorado, como nós nos aproximamos dele, como nós nos purificamos, como devemos entender que Deus é santo e que Ele não aceita que nós nos acheguemos a Ele de qualquer forma. Nós podemos sim estar diante da presença dEle de um modo que não agrada a Ele. Para isso que serve o livro de Levítico, para entendermos de fato como estar na presença de Deus de uma forma agradável. Então bora comigo na leitura de hoje então. Capítulo 5. Casos em que é preciso oferecer sacrifício. Versículo 1. Os casos em que é preciso oferecer sacrifícios são os seguintes. Se alguém for chamado como testemunha, mas não disser aquilo que viu ou que ouviu falar, então será culpado e merecerá castigo. Se alguém for descuidado, tocar em qualquer coisa impura, como por exemplo o corpo morto de um animal impuro, seja selvagem ou doméstico, ou de um animal que se arrasta pelo chão, então essa pessoa ficará impura também e será culpada. Se alguém for descuidado, tocar numa coisa impura que venha de uma pessoa, seja o que for, ela ficará impura, e logo que perceber o que fez, ficará sendo culpado. Se alguém, sem pensar no que está dizendo, jurar que vai fazer alguma coisa, seja boa ou má, um desses juramentos que a gente faz sem pensar, então será culpado logo que compreender o que fez. Portanto, quando alguém for culpado de qualquer uma dessas coisas, deverá confessar o seu pecado e trazer a Deus, o Senhor, um animal como sacrifício para tirar a culpa do pecado que cometeu. O animal deve ser uma ovelha, uma cabra, e o sacerdote oferecerá o animal em sacrifício para conseguir o perdão do pecado que a pessoa cometeu. Se alguém não tiver recursos para comprar uma ovelha, uma cabra, então apresentará a Deus o Senhor 2 rolinhas ou 2 pombinhos como oferta para tirar a culpa do pecado que cometeu. Uma das aves será o sacrifício para tirar os pecados e a outra será uma oferta a ser completamente queimada. A pessoa entregará as 2 aves ao sacerdote e este oferecerá primeiro a ave, que é o sacrifício para tirar os pecados. O sacerdote quebrará o pescoço dela sem tirar a cabeça e borrifará o lado do altar com uma parte do sangue. Depois deixará o sangue da ave escorrer para a base do altar. Esta é a oferta para tirar pecados. Em seguida, o sacerdote oferecerá a outra ave como oferta que será completamente queimada conforme a lei manda. Assim, o sacerdote oferecerá esse sacrifício para conseguir o perdão de pecados e a pessoa será perdoada. Se alguém não tiver recursos para comprar 2 rolinhas ou 2 pombinhos, então trará 1 quilo da melhor farinha como sua oferta para tirar pecados. Não deverá misturar azeite ou incenso com a farinha, pois é uma oferta para tirar pecados. O sacerdote receberá dessa pessoa a farinha, pegará um punhado e o queimará no altar, em cima das ofertas de alimento apresentadas a Deus, o Senhor. Isso lembra que a oferta toda é dada a Deus, é um sacrifício para tirar pecado. Assim o sacerdote oferecerá esse sacrifício para conseguir o perdão do pecado que a pessoa cometeu, e ela será perdoada. E como no caso das ofertas de cereais, o resto da farinha será do sacerdote. Sacrifício para tirar a culpa de pecados. Versículo 14. O Senhor Deus deu a Moisés as seguintes ordens. Se alguém sem querer cometer o pecado de não entregar as ofertas sagradas que pertencem a Deus, o Senhor, então, para pagar a dívida, a pessoa precisará trazer um carneiro sem defeito para oferecer ao Senhor. O preço do animal será calculado de acordo com a tabela de preços usada no santuário. O animal é um sacrifício para tirar a culpa da pessoa. Além disso, a pessoa precisará entregar ao sacerdote a oferta sagrada que deixou de pagar mais 1/5. O sacerdote pegará o carneiro que é dado para tirar a culpa e o oferecerá como sacrifício para conseguir o perdão do pecado que a pessoa cometeu. Assim, ela será perdoada. Se alguém sem querer pecar e desobedecer a qualquer uma das leis de Deus, o Senhor, fazendo o que é proibido, ele será considerado culpado e deverá ser castigado. E para tirar a sua culpa, ele levará um carneiro sem defeito ao sacerdote. O valor do animal será calculado de acordo com a tabela de preços usada no santuário. O sacerdote oferecerá o animal como sacrifício para conseguir o perdão do pecado que a pessoa cometeu sem querer, e ela será perdoada. Ela é culpada de ter pecado contra o Senhor, e essa oferta é para tirar a sua culpa. Capítulo 6. O Senhor Deus deu a Moisés essas ordens para o povo de Israel.
Para tirar a sua culpa precisará fazer uma oferta o homem que pecar e ofender a Deus, o Senhor, nos seguintes casos: se ficar com aquilo que alguém lhe entregou para guardar, se não devolver o que alguém deixou como garantia de pagamento de dívida, se roubar alguma coisa de alguém, se usar de violência contra qualquer pessoa, se jurar que não achou um objeto perdido quando de fato achou, ou se fizer contra alguém qualquer outra coisa parecida com estas. Para ficar livre da sua culpa, quem cometer um desses pecados deverá devolver aquilo que pertence ao outro, ou dar de volta o depósito, ou devolver aquilo que ganhou por meios violentos, ou entregar ao dono o objeto perdido que achou, ou ao acertar qualquer outra coisa a respeito da qual jurou o falso. No dia em que oferecer o sacrifício para tirar a sua culpa, ele entregará ao outro o valor total daquilo que roubou, mais um quinto. E oferecerá um carneiro sem defeito como sacrifício para tirar a sua culpa. O valor do animal será calculado de acordo com a tabela usada no santuário. O sacerdote oferecerá a Deus, o Senhor, o sacrifício para conseguir o perdão de pecados, e o homem será perdoado de qualquer pecado que tiver cometido. Vamos fazer uma pausa aqui e vamos rever o comecinho do capítulo aqui. Para tirar a sua culpa precisará fazer uma oferta o homem que pecar e ofender a Deus, o Senhor. Às vezes nós olhamos e pensamos que o inferno ele é um lugar injusto. É um lugar onde é que Deus sentenciou uma coisa além daquilo que o homem deveria pagar. A grande questão é que todo pecado que o homem comete, a raiz do pecado, ele vem como uma ofensa perante a pessoa de Deus. E qual é a grande problemática que a gente tem em relação a isso? Porque a nossa ofensa não é medida segundo a nossa própria natureza. A nossa ofensa é medida segundo a natureza de quem nós ofendemos. O que isso significa? Significa que se eu estou andando de Fusca e eu bato numa Ferrari, o valor do prejuízo não é segundo o meu bem material, que é o Fusca. É segundo o valor da dignidade e da luxuosidade da Ferrari. Ou seja, por mais que o meu Fusca seja simples, por mais que eu tenha cometido alguma coisa simples, a quem eu transgredi, a quem eu ofendi, é uma pessoa que tem um bem de posse de muito maior importância. Então eu poderia passar a vida toda tentando trabalhar para conseguir ressarcir essa pessoa e mesmo assim eu não vou conseguir. Porque o que acontece? Está em um outro patamar. A grande questão aqui é que quando nós pecamos, nós fomos destituídos da glória de Deus e ao mesmo tempo nós ficamos condenados a ter que fazer esse pagamento ao Senhor da nossa transgressão. Isso para nós é duplamente impossível. Primeiramente porque a honra, a glória, a majestade de Deus é impossível ser alcançada pelo próprio ser humano. E segundamente, quando nós pecamos, nós fomos destituídos de Deus. Isso significa que além de ser algo impossível para nós pagarmos, é como se a gente tivesse perdido o próprio trabalho, a nossa própria fonte de renda. O próprio lugar onde é que nós poderíamos arranjar algum tipo de recurso para fazer o pagamento. Por isso que Cristo teve que encarnar e morrer no nosso lugar. Ele teve que nos reconectar com Deus e ele teve que fazer o pagamento do prejuízo com a sua própria pessoa. Por isso que Cristo precisa ser Deus, porque se Cristo não for Deus, ele não tem a totalidade do pagamento para ofertar ao próprio Pai. Ele não tem a totalidade do pagamento para ressarcir tudo o que lhe é devido ao próprio Senhor. Segundo essa própria analogia, a gente poderia entender que é como se aparecesse uma outra pessoa com uma outra Ferrari oferecendo para aquela primeira que nós ofendemos um carro novo. E ele pega o carro que foi ofendido, o carro que foi batido para si mesmo. É isso que Cristo faz com nós. Ele pega a nossa ofensa, que foi levada diante de Deus, e ele tira essa ofensa e leva para ele mesmo, e paga a ele mesmo. Ele arca com o prejuízo, ao ponto que ele devolve para Deus aquilo que de fato lhe é de direito, que é a sua glória, que é a sua majestade. Não que Deus tenha perdido, mas é aquilo que nós ofendemos, é aquilo que nós usurpamos. E Cristo faz esse caminho de volta. Por isso que é tão importante a gente perceber isso aqui, né? Vamos continuar na nossa leitura aqui. Capítulo 6, versículo 8. O Senhor Deus mandou que Moisés desse a Arão e aos seus filhos as seguintes leis a respeito das ofertas que são completamente queimadas. A oferta que é completamente queimada precisará ficar no altar a noite toda, e durante esse tempo o fogo do altar deverá ficar aceso. Depois que o fogo queimar todo o sacrifício, o sacerdote, vestido com calção de linho e uma túnica também de linho, tirará as cinzas
e as colocará ao lado do altar. Depois trocará de roupa e levará as cinzas para um lugar puro, fora do acampamento. O fogo do altar nunca se apagará, deverá ficar sempre aceso. Todas as manhãs o sacerdote porá lenha no fogo. Arrumará em cima a oferta, que vai ser completamente queimada, e queimará a gordura das ofertas de paz. O fogo nunca se apagará no altar, ele deverá ficar sempre aceso. Isso aqui é um versículo muito queridinho no nosso meio evangélico. Isso fala a respeito da nossa continuidade de relacionamento com Deus. Nós precisamos continuamente estar nos relacionando com Deus, não deixando a chama desse relacionamento se apagar. Quem acende a chama, aqui nesse contexto, é o próprio Senhor. Quem faz o start inicial daquela chama começar, a criação dessa chama, foi o próprio Senhor com o fogo do céu. Mas é responsabilidade dos sacerdotes manter essa chama acesa. Então a gente pode ver que a gente não pode produzir relacionamento com Deus. É o próprio Senhor que produz esse relacionamento em nós. Mas é nossa responsabilidade o quê? Corresponder, dar continuidade, cuidar e zelar para que esse relacionamento sempre permaneça firme e aceso e luminoso. Continuando aqui. Oferta de cereais. São estas as leis a respeito das ofertas de cereais. Os sacerdotes apresentarão a Deus o Senhor as ofertas de cereais em frente do altar. Um dos sacerdotes pegará um punhado de farinha com azeite e o incenso que foram misturados com ela e o queimará no altar para lembrar que a oferta toda é dada a Deus. O cheiro da oferta é agradável ao Senhor. Os sacerdotes que são descendentes de Arão ficarão com o resto da oferta de cereais. Com a farinha da oferta eles farão pão sem fermento e comerão pão no lugar sagrado, no pátio da tenda sagrada. Não usarão ferramenta para fazer esse pão. Essa parte das ofertas de cereais que fica para os sacerdotes pertence a Deus, por isso é muito sagrado, como também são sagradas as ofertas para tirar os pecados e as ofertas para tirar as culpas. Todos os homens que sejam descendentes de Arão têm para sempre o direito de comer desse pão. É a parte que lhes pertence das ofertas de alimento dada a Deus, o Senhor. Mas acontecerá uma desgraça a qualquer outra pessoa que tocar nessas ofertas, pois são sagradas. Oferta na ordenação dos sacerdotes. O Senhor Deus deu a Moisés as seguintes leis a respeito da ordenação dos descendentes de Arão para serem sacerdotes. Quando um sacerdote for ordenado, oferecerá a Deus o Senhor 1 quilo de farinha, como se faz na oferta diária de cereais. Uma metade será oferecida de manhã, outra metade à tarde. A farinha deverá ser bem misturada com azeite e o pão deverá ser assado numa grelha. Depois, o pão será partido em pedaços e o sacerdote o apresentará a Deus como oferta de cereais. O cheiro dessa oferta é agradável ao Senhor. Essa é uma lei que vale para sempre. Todo descendente de Arão que servir como grande sacerdote fará a mesma coisa. Essa oferta será completamente queimada como sacrifício a Deus o Senhor. Nenhuma parte de qualquer oferta de cereais apresentada por um sacerdote poderá ser comida. A oferta toda será queimada. Oferta para tirar pecados. O Senhor Deus mandou que Moisés dissesse a Arão e aos seus filhos as seguintes leis a respeito da oferta para tirar pecados. O animal usado no sacrifício para tirar pecados deverá ser morto na presença de Deus, o Senhor, no lado norte do altar, onde são mortos os animais que são queimados em sacrifícios a Deus. Essa oferta é muito sagrada. O sacerdote que oferecer o animal comerá a carne em um lugar sagrado, no pátio da tenda sagrada. Mas acontecerá uma desgraça a qualquer outra pessoa que tocar na carne do animal, pois a oferta é sagrada. Se por acaso cair sangue do animal na roupa de alguém, ele deverá ser lavado num lugar santo. Deverá ser quebrada qualquer panela de barro em que a carne do animal for cozida. Se a carne for cozida numa panela de metal, a panela deverá ser esfregada e lavada com água. Qualquer homem que seja de uma família de sacerdotes poderá comer da carne desse sacrifício. É uma coisa muito sagrada. Se o sangue do animal sacrificado para tirar pecados for levado para dentro da tenda sagrada a fim de conseguir o perdão dos pecados, a carne desse animal não poderá ser comida, mas será toda queimada. Capítulo 7. Ofertas para tirar culpas. São essas as leis a respeito da oferta para tirar as culpas das pessoas. Essa oferta é muito sagrada. Neste sacrifício, o animal será morto no lado norte do altar, no lugar onde se matam os animais que são queimados. O sangue será borrifado nos 4 lados do altar. Toda a gordura do animal será queimada em sacrifício a Deus. Serão queimados também o rabo, a gordura que cobre os miúdos, os 2 rins, a gordura que cobre a melhor parte do fígado. O sacerdote queimará tudo isso no altar como oferta de alimento a Deus, o Senhor. Essa é a oferta para tirar as culpas, e todo homem que seja de uma família de sacerdotes poderá comer dela. Deverá ser comida num lugar sagrado, pois é uma oferta muito sagrada. A lei da oferta para tirar pecados e da oferta para tirar culpas é a mesma. A carne do animal pertence ao sacerdote para oferecer o sacrifício para conseguir o perdão dos pecados antes de oferecer um animal que vai ser completamente queimado. O sacerdote tirará o couro que será seu. Todas as ofertas de cereais assadas no forno, na frigideira, na grelha são do sacerdote que a oferece a Deus.
Mas toda oferta de cereais que não é cozida, seja ela preparada com azeite ou sem azeite, pertence a todos os sacerdotes. Cada um receberá a sua parte. As ofertas de paz. São essas as leis para as ofertas de paz que são apresentadas a Deus, o Senhor. Seu sacrifício é de gratidão a Deus, então além do animal que é sacrificado, a pessoa oferecerá também pães feitos de farinha misturado com azeite sem fermento, ou pães achatados feitos sem fermento, passando-se um pouco de azeite por cima, ou pães grandes, feitos de farinha bem misturado com azeite. Além disso, com essa oferta de paz feita para agradecer a Deus, a pessoa oferecerá pão feito com fermento. Desses pães, ela apresentará um pão de cada tipo como oferta especial a Deus, o Senhor. E eles pertencerão ao sacerdote que borrifará o altar com o sangue do animal. Toda a carne do animal deverá ser comida no mesmo dia em que for oferecida em sacrifício. Não poderá sobrar nada para o dia seguinte. Se alguém trouxer uma carne de paz para pagar uma promessa, ou se a trouxer por vontade própria, não será preciso que a carne seja toda comida no dia em que se faz a oferta. O que sobrar poderá ser comido no dia seguinte. Mas se no terceiro dia ainda sobrar carne, então ela deverá ser queimada. Quem comer a carne dessa oferta no terceiro dia não será aceito por Deus, e a oferta que fez não vale. Essa carne é impura. Quem comer a carne merecerá castigo. Se a carne tocar em qualquer coisa impura, então deverá ser queimada, não poderá ser comida. Qualquer pessoa que estiver pura poderá comer a carne da oferta de paz. Mas se alguém que estiver impuro comer, então será expulso do meio do povo. E quem tocar em qualquer coisa impura, seja uma impureza humana ou uma impureza de animal, e depois comer a carne do sacrifício de paz, será expulso do meio do povo. A gordura e o sangue, versículo 22. O Senhor Deus mandou que Moisés dissesse ao povo o seguinte: não coma gordura de gado, de carneiros e nem de cabritos. A gordura de um animal que tiver morte natural ou que for morto por animais selvagens não poderá ser comida, mas poderá ser usada para outros fins. Será expulso do meio do povo qualquer pessoa que comer a gordura de um animal que for sacrificado a Deus o Senhor como oferta de alimento. Em todos os lugares onde morarem os israelitas estarão proibidos de comer o sangue de animais ou das aves. Quem comer sangue será expulso do meio do povo. A parte dos sacerdotes. Versículo 28. O Senhor Deus mandou que Moisés desse ao povo as seguintes leis. Quando alguém apresentar o seu sacrifício de paz, deverá oferecer ao Senhor parte do sacrifício como oferta especial. Com as próprias mãos ele dará a Deus essa oferta de alimento. O peito de animal e a gordura que cobre o peito serão apresentados ao Senhor como oferta especial. O sacerdote queimará a gordura no altar, mas o peito pertencerá aos sacerdotes. A coxa direita do animal morto como oferta de paz será do sacerdote, que oferece a Deus o sangue e a gordura do animal. O peito e a coxa do animal são uma oferta especial para o Senhor, que ele toma dos israelitas e dá aos sacerdotes, que são descendentes de Arão. Eles terão direito para sempre a essas partes das ofertas de paz. São essas partes dos animais oferecidos como sacrifício a Deus, o Senhor, que pertence a Arão e seus descendentes, a partir do dia em que forem escolhidos para servirem como sacerdotes. No dia em que o Senhor os ordenou como sacerdotes, ele mandou que os israelitas pusessem a eles essas partes dos sacrifícios. É uma lei que deverá ser obedecida para sempre por vocês e pelos seus descendentes. São essas, portanto, as leis a respeito das ofertas que são completamente queimadas, das ofertas de cereais, das ofertas para tirar pecado, das ofertas para tirar culpa, das ofertas de ordenação dos sacerdotes e das ofertas de paz. O Senhor deu essas leis a Moisés no Monte Sinai, no deserto, na ocasião em que Moisés mandou que o povo de Israel oferecesse os seus sacrifícios a Deus, o Senhor. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Que Deus te abençoe. Eu te espero amanhã para a nossa próxima leitura. Até mais.